Tá ouvindo Teoricamente Falando, o podcast que te lembra que a vida é uma bagunça, mas pelo menos você não precisa arrumar tudo sozinho. Aqui quem fala é o Yuji, e hoje é o nosso primeiro episódio e eu queria conversar sobre mudanças. Mudança de carreira, mudança de vida, de endereço, o quão difícil é tomar uma decisão, que muitas vezes pode mudar completamente o rumo da sua vida, e como saber se realmente mudar é a decisão certa, né? Queria falar também de como a gente pode enfrentar as consequências que vêm com uma mudança, porque toda decisão ela vem com uma consequência, seja ela boa, seja ela ruim, ou o que acontece na maioria das vezes, as duas. Não existe mudança sem atrito. Mesmo que você tá saindo daquele trabalho que você odeia, o seu trabalho dos sonhos, vai ter um período de adaptação. Você vai ter que te conhecer pessoas novas, nesse ambiente novo, você vai ter que aprender coisas novas, e essas são as consequências das suas escolhas. Esse é o atrito de você saindo da sua zona de conforto, e a gente não pode ter medo desse atrito. Porque senão, se a gente tiver medo de mudar, se a gente tiver medo de tomar decisões, a gente vai ficar no mesmo lugar para sempre, né? Então, é isso. Vamos começar. Primeiro, eu queria começar falando, então, sobre um pouco de mim. Eu sinto que eu mesmo não consigo ficar em um só lugar por muito tempo. E não é porque eu sinto a necessidade de me mudar... Peraí, rapidinho. Oi! Tem alguém aí querendo falar com você. Ah, comigo? Ah, tá bom, pode mandar entrar. Caralho, isso aqui. Oi, e aí? Como é que você tá, cara? Boa? Não, pô, senta aí, claro. Aham. Não, tô no meio do programa aqui. Ah, você quer fazer uma pergunta? Claro, cara, vai, pode. Ó, fica à vontade, faz aí. Então, né, eu queria saber do que se trata esse podcast. Pode me informar aí? Sobre o que vai ser esse podcast? Cara, é uma pergunta boa. Eu acho que a ideia central aqui é dele ser um lugar onde a gente possa conversar. Vocês possam trazer as suas dúvidas para mim, eu posso, sei lá, trazer algumas ideias, trazer alguns pensamentos, vocês trazem experiências, trazem histórias, e a gente vai trocando essa ideia, vai trocando essas experiências. Eu acho que esse é o tipo de ambiente que eu queria criar, sabe? Esse tipo de programa que eu queria criar. Eu acho que ia ser muito bacana. Então, a gente vai pegar um assunto, vai conversar sobre ele. Eu acho que essa é a principal ideia daqui que a gente quer construir. Então, eu queria muita participação de vocês. Como eu falei agora há pouco, eu quero que seja um espaço da gente ir conversando, um espaço de vocês participarem, um espaço de vocês poderem contribuir com as suas ideias, com as suas dúvidas, com as suas histórias. E aí vocês me perguntam, né? Tá, como é que vocês vão fazer para participar do programa? E é simples. Vocês vão poder mandar sua mensagem aqui pro programa. Para fazer isso, se você quiser, vai ter o link. Então, para mandar sua mensagem para participar aqui do programa, vai ter um link que está na descrição. O link se escreve linktr.ee/teoricamente falando. Lá você vai encontrar 2 meios de mandar a sua mensagem. Vai ser um pelo Telegram ou por um outro site que você não precisa criar uma conta, certo? Escolhe o que for mais fácil para você. Por favor, áudio de no máximo 1 minuto e meio para a gente poder estar incluindo aqui. Nada de podcast dentro do podcast. Fechou? E é isso. Vou ficar na espera da mensagem de vocês para não parecer que eu sou maluco, que fico falando sozinho, né? E eu vou ficar na espera pra gente poder criar esse programa juntos. Demorou? Bom, voltando ao nosso tópico sobre mudanças, eu acho que existem vários motivos para uma mudança acontecer, né? A gente pode estar mudando porque quer, ou porque a gente está sendo obrigado a mudar. Só que quando o assunto é mudança de carreira, de vida, de casa, eu mudei inúmeras vezes nos últimos 10 anos. Do caminho que eu queria seguir na minha carreira, do que eu ia fazer na minha vida, tudo isso, etc. Nossa, eu mudei demais, né? Quando eu estava no meu último ano do ensino médio, eu queria fazer faculdade de Direito. Queria trabalhar como promotor, sei lá. Já nem lembro mais o porquê que eu queria ser promotor. Mas eu queria muito entrar numa faculdade pública. Eu morei em São Paulo minha vida inteira. Eu fiquei 2 anos prestando vestibular para conseguir entrar numa faculdade. Eu queria muito fazer USP. Queria muito fazer Direito na USP. Depois de 2 anos morando no subúrbio, extrema zona sul de São Paulo, pegando 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar,
eu já não queria mais estudar em São Paulo. Eu tinha desistido total, assim, dessa ideia. Agora eu queria passar numa universidade pública no interior, né, no interior de São Paulo, onde eu pudesse ir andando para a faculdade. Esse era o meu sonho. Eu queria acordar, eu queria ir andando para a faculdade de chinelo, assim, e chegar lá rapidinho. E engraçado que também ao longo desses 2 anos, meu interesse por direito foi assim, se esvaindo, foi indo embora, né? Só que eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de. Não do ato de estudar. Eu adorava muito aprender, eu adorava muito conhecer as coisas. Até hoje eu sou assim, eu amo a parte teórica de tudo. Putz, eu adoro física, adoro matemática, adoro essas coisas assim, entender o porquê, filosofia. Por esse motivo eu adorava as aulas de filosofia. Tanto que nesse segundo ano de cursinho, eu decidi prestar filosofia na Unicamp. A Unicamp não tem direito, né? Então eu queria prestar a Unicamp também. E lá eu falei, vou prestar filosofia, né? Tá aí um curso que eu gosto. Eu confesso, eu achei que ia ser mais fácil do que foi. A prova não foi fácil, a nota de corte era altíssima comparada com os outros cursos, mas deu certo. Eu consegui passar na quarta chamada da faculdade, né? E eu fui para Unicamp, fui morar em Campinas. E olhando para trás, assim, eu posso dizer com toda a certeza no mundo que foi uma das melhores decisões, uma das melhores escolhas que eu já tomei. E mas no começo do episódio a gente tava falando, né? Tava falando que não existem escolhas sem consequências. Por mais que tenha sido a melhor escolha que eu já tomei, eu lembro que toda essa mudança não foi fácil pra mim. Eu tava indo morar em outra cidade, longe da minha mãe, longe do meu irmão, longe de todos os meus amigos, né? Claro, eu voltava pra casa todo final de semana e, nossa, cara, isso era extremamente exaustivo. 1 hora e meia de estrada naquela estrada na Dom Pedro, mais de 1 hora de metrô quando eu chegava, né? Não era Dom Pedro, era Bandeirante lá. Depois que a gente chegava, eu tinha que pegar 1 hora de metrô com mochila e para ficar um dia e voltar no dia seguinte, né? Que tinha que voltar domingo. Então, eu acho que essas foram as consequências da minha escolha de ir morar fora da cidade, né? Eu fiquei longe de todo mundo que eu gostava, todos meus amigos. E quando eu voltava, era extremamente cansativo para ver os meus amigos. E, sabe, e ao mesmo tempo, eu fui voltando menos, eu fui ficando cada vez mais de saco cheio dessa viagem, e eu fui perdendo contato com algum desses amigos ao longo do tempo, né? Acho que isso foi um ponto negativo também. E assim, eu poderia nunca ter saído da cidade. Eu poderia ter passado, sabe, nunca ter passado por todo esse cansaço que eram as viagens semanais, por todo medo, por toda ansiedade que foi começar essa aventura nova num lugar novo, numa cidade nova, numa faculdade, sabe, conhecendo gente nova. Mas eu ainda estaria, né? Talvez eu ainda estaria próximo desses meus amigos que eu perdi proximidade, né? Porque eu tava morando em outra cidade. Mas eu acho que esse é o ponto, sabe? Se eu nunca tivesse me mudado, eu provavelmente ainda estaria no mesmo lugar. Eu lembro que eu não queria ficar no mesmo lugar. Essa era uma coisa que eu não queria. Eu queria ir para fora de São Paulo. Eu queria ir para o interior. E eu acho que isso é um exemplo pra gente poder falar aqui, né? Pra gente começar a falar sobre como saber se é a hora de mudar o rumo da nossa vida, né? No começo da faculdade, no começo, você começou a faculdade que você tanto queria, o trabalho que você tanto sonhou, você tá lá. E tá sendo um porre. Você odeia os professores, você odeia as matérias, você odeia a galera com quem você estuda, você odeia o trabalho, a galera do trabalho que trabalha com você. O que você faz? Você muda de curso? Você se demite? Né? Por que eu continuei na faculdade, mesmo depois de tudo que eu acabei de falar aqui, né? Que eu tava longe de todo mundo, que eu conhecia, que era super cansativo, que eu tinha medo de começar as coisas, né? Claro, se ela tinha. Não era novo, eu tinha 20 anos já, né? Eu fiquei. Então, mas por que eu continuei, né? Eu continuei porque eu também tinha coisas boas nesse meu tempo, né? Eu conheci pessoas novas. Na verdade, eu gostava muito das minhas matérias que eu tinha na filosofia. Eu odiava a maioria dos meus professores,
Aí eu não gostava da galera da minha turma, eu me sentia meio que eu vinha de outro planeta, assim, perto deles. A faculdade era de humanas, eu ainda, né, ainda assim, ainda campus de filosofia, todo mundo lá tinha um academicismo, todos os professores, assim, sabe, que não se encaixava comigo. Mas isso é papo outro dia, na verdade. Teve muitas coisas legais lá, né? Fora essas coisas, assim, eu conheci inúmeras pessoas legais. A Unicamp é gigantesca. Eu morei em República, fui em festa onde eu conheci gente de diversos cursos que eu carrego até hoje na minha vida. E quando eu coloco na balança, sabe? As coisas boas, elas superam os atritos, elas superam as coisas ruins. Eu sabia que eu nunca mais ia ver esses professores. Nossa, eu nunca mais ia ver essas pessoas da minha turma que estudavam comigo. E então eu não podia desistir na primeira dificuldade ali, né? Nessas primeiras dificuldades, nos primeiros incômodos que eu tivesse, porque toda mudança, como a gente falou, ela vai vir com consequências, com atritos, né? Todo o conteúdo que eu aprendi, as matérias que eu tive, eu sabia que eu ia carregar isso tudo pro resto da minha vida. Então, ia valer a pena passar por tudo isso. Esse era o meu objetivo. O problema é quando as coisas ruins elas começam a superar as coisas positivas, né? E você começa a perceber que aquilo tudo ali já não faz mais sentido pro seu futuro. Eu acho que é aí que você percebe que é o momento de mudar. Se eu não me identificasse com as matérias, com a faculdade, com as pessoas, com tudo, acho que a coisa certa ali teria sido reavaliar, ficar ali naquele ambiente e não ficar insistindo em uma coisa que já não faz mais sentido, sabe? Muitas pessoas elas têm medo desse reavaliar, né? Desse recomeço, desse começar de novo, porque parece que você tá desistindo das coisas, parece que você tá desistindo daquilo que você tanto lutou para conseguir. E eu não acho que isso, que, né, sabe, que isso é desistir. Eu acho que desistir é ficar parado. Eu acho que é parar de lutar, é parar de andar para frente. Se você tá decidindo mudar, seguir para outro caminho, isso não é desistir. Você ainda tá seguindo em frente, só que numa outra direção. E nada que você fez até agora vai ser em vão. Tudo que a gente passou, aprendeu, suas experiências, tudo isso você carrega para o seu próximo destino. Hoje eu não exerço filosofia, né? Quando eu comecei, eu queria muito continuar no meio acadêmico. Eu queria me tornar um professor de alguma universidade e tal, mas lá para meus últimos anos eu fui desanimando, fui percebendo que não era o que eu queria, não era o futuro que eu queria para mim, sabe? Então, por isso eu resolvi mudar de plano. Ainda, quando eu estava na faculdade ainda, eu peguei um estágio em design gráfico. Depois disso, eu peguei um CLT numa empresa para trabalhar como designer, criei aplicativo de celular, sites, fui indo. Me formei na faculdade de filosofia, hoje eu tenho diploma para me chamar de filósofo. E eu decidi terminar a faculdade porque eu gostava das matérias, porque eu queria ter um bacharelado, né? Mas eu sabia que eu não ia trabalhar com filosofia. Faz 5 anos que eu tô trabalhando como designer de produto e, sendo bem honesto, eu acho que eu tô pronto para mudar de rumo de novo. Eu só não sei pro que ainda, mas eu não tô com medo. Eu não tô com medo dessas mudanças, eu não tô com medo de começar de novo, eu não tô com medo de eu não tô com medo das coisas que vão vir. Na verdade, eu tô bem animado, tô bem ansioso para essa fase nova da minha vida. Mas é isso. Lembre, toda mudança vem com atrito. Não é fácil mudar. Não é fácil se adequar às coisas novas, ao ritmo novo, à rotina nova, né? Que vai ser cansativa ou não, ela pode ser cansativa. Você vai ter que botar uma energia a mais ali para conhecer pessoas novas, para entender as coisas novas. Não desista na primeira dificuldade. Coloca na balança as coisas ruins que estão acontecendo, coisas boas que estão acontecendo, para você ver se está fazendo sentido, né? Com o que você quer para o seu futuro. Se não fizer, você reavalia. Porque eu sei que o mais difícil é a gente tomar essa coragem, né? Tomar coragem para sair dessa zona. Às vezes é uma zona de conforto, às vezes é um medo de. Eu acho que é uma zona de conforto. Mesmo que esteja ruim, você tá confortável porque você tá com medo daquilo que você não conhece, né? Então, não deixa de ser um medo de sair dessa zona que você já conhece. É uma zona de conforto, né? Mas a gente não pode ter medo de mudar. Você pode até decidir ficar parado, mas o tempo ele não para. O tempo ele não vai ficar parado com você.
Você tá aí com seus 30 anos de idade, na dúvida se você aplica ou não para aquele trabalho em outro estado, se você começa ou não aquele curso novo, porque parece que não vai valer a pena, porque quando você acabar o curso, você vai ter passado 4 anos e agora você tem 34 anos, meu Deus do céu. Mas pensa, você vai chegar aos 34 anos de qualquer jeito. Melhor chegar lá fazendo aquilo que você queria, ou aquilo que você tinha vontade de fazer, pelo menos, né? Não esquece. Quando você mudar de rumo, você nunca vai começar do zero. Tudo que você aprendeu até agora, você vai levar para o próximo objetivo. São essas experiências que fazem você ser você. Tendo dito tudo isso, se você quiser participar do próximo episódio, você pode mandar a sua história ou pergunta para mim através do link que está na descrição. O link é o Linktree, é LINKT de tatu, r.ee/teoricamente falando. Manda lá o seu áudio pra gente e eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu!